Oi, pessoal, eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar um pouquinho de monômio e grau de um monômio. Bom, o que é um monômio? Monômio nada mais é que qualquer expressão algébrica que é representada por um número, por uma incógnita ou por uma multiplicação de números e incógnitas. Como assim? Bom, eu tenho alguns exemplos aqui de monômios. Dentro do meu monômio, eu não tenho uma operação de mais, menos, adição e subtração. Eu tenho de multiplicação e divisão para um monômio. Monômio porque é mono, só tem um termo. E esse meu monômio, por exemplo, é menos 7 vezes A. O meu segundo exemplo é menos 6 vezes A ao quadrado vezes B elevado ao cubo. Eu tenho 3 vezes x ao quadrado vezes y elevado à quinta potência. O meu último exemplo, eu tenho a elevado à quinta potência vezes b elevado ao cubo vezes x elevado ao cubo, tudo isso dividido por 2. Então, são exemplos de monômios. Mono, porque só tem um termo. Então, vamos lá. Eu tenho um monômio e esse monômio ele pode ser dividido entre coeficiente e parte literal. O que é coeficiente? O coeficiente nada mais é que os números, os valores que estão multiplicando as variáveis, as letras, né? Então, aqui, por exemplo, no meu primeiro exemplo, quem é o meu coeficiente? Quem é o meu número? É o menos 7. Quem é a minha parte literal? Quem é a minha parte da letra? É o A. O A é a minha parte da letra. Nesse caso, no segundo exemplo, eu tenho o meu coeficiente. O meu coeficiente, o número que está aqui, que eu estou multiplicando, é o menos 6. E a minha parte literal é A ao quadrado vezes B elevado ao cubo. Esse vezes pode aparecer ou não. Então, aqui no terceiro exemplo, eu tenho 3 como coeficiente e as minhas variáveis, a minha parte literal é x ao quadrado, y na quinta potência, vezes y elevado à quinta potência. Aqui, quem é meu coeficiente? Meu coeficiente, quando não tem nada no numerador, 1. Então, eu tenho 1 meio. E a minha parte literal, a minha parte das minhas variáveis, as letras, é a elevado à quinta potência, b elevado ao cubo, x elevado ao cubo. Bem simples. Agora eu tenho o grau de um monômio, tá? Mas o que é o grau de um monômio? O grau de um monômio é dado pela soma de todos os expoentes de sua parte literal, das suas letras. Nesse caso aqui, ó, qual é o grau do meu monômio? O meu monômio é 9x na quinta potência. Como eu só tenho uma variável, ó, só tenho uma parte literal, o meu grau é 5. O meu expoente é 5. Então, pode ser quinto grau ou grau 5. Eu posso representar assim ou assim. Agora, no meu segundo exemplo, qual é o meu grau? Bom, o meu grau, vocês vão olhar a parte literal. Eu tenho isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, ó, o 3 do M mais o 4 do P, né? Então, vai dar 7. Então, vai ser sétimo grau ou grau 7. Nesse exemplo aqui, eu tenho, quando eu não tenho nada no expoente, eu tenho 1. Ó, então, eu tenho 1 mais 1 do B mais 1 do C. Então, vai dar um total de 3. Então, vai ser terceiro grau ou grau 3. Eu posso falar, na minha linguagem pode ser terceiro grau ou grau 3. E no meu último exemplo, vou pegar a parte literal, a parte da letra. Então, vai ser 1 mais 5, que é um total de 6. Então, é sexto grau
ou grau 6. E quando eu tenho um monômio, que é só um número, porque eu posso ter só um número e não ter variável. Qual é o meu grau? Grau 0. Quando minha variável não tem expoente, quando não tem variável, quer dizer que o meu grau é 0. E era isso que eu tinha para falar sobre monômio e grau de monômio.